Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao resumo de aula. Nós iremos fazer um pequeno comentário e vamos deixar em anexo a lição de número 5, que tem como título Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Especificamente no ponto 1.2, que diz: a palavra da cruz é a loucura da pregação. Se você ainda não assistiu à lição de número 5, nós vamos deixar aqui embaixo fixado, a referência para você assistir. Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe. Nós fizemos aqui um esquema, Jesus Cristo crucificado. Que tipo de cruz Jesus foi crucificado? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Paulo pregou a mensagem da cruz lá na cidade de Corinto, e os filósofos gregos e os religiosos judeus achavam loucura alguém ter sido crucificado e seu salvador. Mas a mensagem lá surtiu efeito e nasceu uma igreja. Então, o termo cruz, que Jesus foi crucificado, para nós chegou do latim cruz, esse termo, mas tem origem também no grego, no texto grego, no original. Então, cruz, no termo grego, stauros, e o termo latino, a qual chegou para o nosso idioma, cruz. Etimologicamente quer dizer pilar vertical com viga horizontal. Um pilar na vertical com uma viga na horizontal. Ela era um instrumento de suplício, onde se aplicava pena capital para determinados crimes na sociedade. Era um instrumento utilizado entre os povos egípcios, gregos, fenícios, romanos, dentre outros. Existiam nessas culturas alguns tipos de cruzes específicas. Nas nossas referências citam-se 6 tipos, mas nós separamos aqui apenas 4 para nós comentarmos. Talvez seja mais comum na atualidade: a cruz simplex, a comissa, decussata e a emissa. Dentre esses possíveis modelos, nós separamos aqui algumas características para nós comentarmos. Dos 4 modelos, algumas características. Primeiro, a cruz simplex, um pilar único, plantado no local ou fixado no local de execução, mais ou menos como essa figura está representando. Então, apenas um poste fixado no local. Alguns historiadores comentam que os povos que utilizavam esse modelo, às vezes não arrancavam da árvore o poste para colocar no local e assim executar a pena capital. Eles utilizavam também árvores, dependendo da situação. Os povos que a utilizavam, os egípcios, os gregos, são exemplo. A cruz comissa ficou conhecida também como cruz de Santo Antônio ou Santo Antão do Egito. Lá no Egito, Santo Antão, no seu manto, utilizava esse tipo de cruz como símbolo. Uma cruz em forma de T, um pilar na vertical com uma viga na horizontal em forma de T, mais ou menos no século III depois de Cristo. A cruz decussata, que ficou conhecida também como cruz de Santo André. A cruz decussata, possivelmente, segundo a tradição, foi a cruz do martírio do apóstolo André, um dos 12 apóstolos do Senhor Jesus. Uma coisa interessante é que essa cruz comissa também era usada pelos egípcios. Então, os egípcios tanto utilizavam a cruz simplex como a cruz comissa, esses modelos de cruzes que eles assim aplicavam a pena capital. E por último, a cruz emissa, que ficou conhecida tradicionalmente como cruz latina. Dentre esses modelos, como nós poderemos fundamentar e fixar nossas convicções a respeito de que tipo de cruz que morreu Jesus? Veja que a cruz latina era um poste na vertical com uma trave na horizontal onde sobrava uma haste, depois da barra horizontal. Então, era uma estaca plantada no local com a parte na vertical levada pelo condenado. E essa parte chamava-se de patíbulo. Então, para nós fundamentarmos que tipo de cruz morreu Jesus, apenas utilizando, por exemplo, a palavra grega ou a etimologia da palavra não é o suficiente, porque a Bíblia não esclarece o tipo ou o modelo pelo qual Jesus foi crucificado, apenas traz a palavra. Mas os escritores sagrados, eles nos deixaram indicações. E ali nós podemos fundamentar que tipo de cruz morreu Jesus.
Observe a crucificação de Jesus. Lá em Mateus capítulo 27, versículo 37, está escrito dessa forma: e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. Note, por cima da sua cabeça. Nós poderíamos tirar a nossa conclusão da seguinte forma: não era possível na cruz simplex ser escrito dessa forma pelo escritor sagrado. Porque por cima da cabeça ficavam os braços do condenado fixados apenas por um cravo. As mãos juntas com os braços por cima da cabeça. A escritura mais correta seria e por cima dos seus braços. Poderia ser colocado a escritura com a acusação de Jesus. Poderíamos também, ou nós podemos também, tirar uma segunda conclusão. Não era possível na cruz comissa, nem na decussata. Observe os modelos, né, aqui representados, que não seria possível o escritor sagrado ele colocar por cima da cabeça, porque não tinha como fixar a placa da acusação. Então só nos resta a cruz latina, essa cruz tradicionalmente aceita. Por que nós falamos isso? Porque a partir do século XIX foi que veio à tona essa discussão dessa possível mudança, né, de cruz, que Jesus poderia ter morrido. Até então se aceitava a cruz imissa, que era a cruz latina, mas depois começou a entrar uma discussão sobre a cruz simplex. E você veja que o escritor São Mateus, ele faz uma descrição detalhada por cima da sua cabeça. Então, somente através da cruz latina, onde o condenado ficava com os braços abertos, né, fixado com dois grampos ou dois cravos, um numa mão e outra noutra, e a placa dava para ser colocada na parte superior. Um segundo texto que nós poderemos ver na Bíblia é justamente a dúvida de Tomé, que lança luz também à nossa discussão. Lá em João capítulo 20, versículo 25, quando os apóstolos falam para Tomé que viram o Senhor ressuscitado, ele responde: se eu não vir a marca dos cravos na sua mão, não colocar meu dedo no lugar dos cravos e minha mão no seu lado, de modo nenhum acreditarei. Então lá ele está dizendo que os cravos eram no plural. Ele disse: eu não vi a marca dos cravos. Não era um cravo apenas. Se fosse um cravo apenas, dava para se justificar a cruz simplex. Mas eram mais de um. Eram dois cravos pelos quais fixaram os braços do Senhor. Então aqui, pelos textos bíblicos, nós podemos fundamentar que Jesus realmente morreu na cruz latina. Nós também temos a tradição, os escritos de Irineu, por exemplo, e o de Justino, também falam nessa cruz latina. E a própria história mostra que os romanos utilizaram principalmente esse tipo de cruz, tanto para envergonhar os condenados por esse tipo de pena capital, né, que eles tinham que levar o patíbulo lá para o local de crucificação, e o sofrimento como era grande. Então esse aqui foi o modelo de cruz pelo qual os romanos mais se utilizaram na história para punir as pessoas com a pena de morte. Queridos, espero que tenham compreendido. Aqui nós temos o nosso comentário breve para ser um complemento da lição de número 5. Que Deus abençoe em nome de Jesus.